só no Twitter, mas deixa eu voltar aqui à questão católica, que a pesquisa nos trouxe, ô irmão Murad, porque a pesquisa mostra, não é, diante dessa oscilação, que de 2003 para 2009, 2003 o IBGE mostrava que o número de católicos, ou que se diziam católicos no Brasil, eram em torno de 74% da nossa população, que está aí acima de 190 milhões, e que em 2009, portanto, esse número caiu para 68%. Certamente você em casa deve já estar se perguntando, algum aceno já foi dado no primeiro bloco, mas a gente quer entender agora ainda melhor o porquê dessa diminuição. O que andou acontecendo com a Igreja Católica, o irmão Murad, para ir perdendo gradativamente o número de fiéis? Primeira coisa que nós queremos dizer é que esse fenômeno de que uma religião ou uma igreja que tem o predomínio exclusivo quase da população, à medida que a chamada modernidade vai chegando, o pluralismo cultural vai chegando, ela diminui. Você olha, por exemplo, o fato da Coreia. Coreia, havia um predomínio de religiões orientais. Com a entrada do Ocidente, da modernização, houve uma avalanche de religiões, inclusive ocidentais, e o cristianismo, inclusive católico, cresceu enormemente na Coreia nos últimos 30 anos. Inclusive os franciscanos estamos crescendo muito na Coreia. Pois Fiquei impressionado com o número de teólogos em Seul. Em menor proporção, isso tem acontecido na Índia. O hinduísmo era praticamente predominante. Hoje você tem na Índia um crescimento do budismo e do cristianismo. Embora a população seja muito grande, você tem hoje um percentual pequeno de cristãos. Você olha do ponto de vista estatístico, em 10 anos, triplicou a população de cristãos, embora ainda seja percentualmente pequeno. Então nós temos que entender que como o Brasil é um país plural, com muita influência da cultura americana, oriental, europeia e coisas que nós produzimos aqui no Brasil, nas grandes metrópoles culturais. Então é normal que as pessoas hoje tenham mais opções religiosas. Como Frei Moser dizia, antigamente você seguia a religião dos seus pais. Hoje é normal que as pessoas já não sigam mais a religião da tradição da família. Ao contrário, você mesmo que está ouvindo a gente deve ter essa experiência na sua família. Você tem na mesma família católicos, protestantes, espíritas, gente que não tem pertença em famílias que tradicionalmente eram católicas. Então esse fenômeno, em parte, não depende de nós. Agora, o que depende de nós? Isso que eu quero refletir. Eu acho que o cristianismo, seja ele católico ou protestante, para ele responder a essa diversidade cultural tão grande, ele também precisa ser plural. Ou seja, ele tem que responder a uma parcela da população que normalmente vai se basear em práticas devocionais, naquilo que recebeu dos seus pais, mas ele também tem que responder e dialogar com a juventude que está atenta a outras perguntas e questionamentos, com as pessoas que são pesquisadores, cientistas, homens e mulheres da arte, da tecnologia, que hoje têm outras perguntas. Então, para elas, aquela resposta tradicional católica já não diz mais. O senhor está dizendo, portanto, que à medida em que o tempo vai passando, ou seja, se requer da igreja, portanto, daqueles que são membros da igreja, quer seja a parte religiosa, aos leigos de modo geral, uma maior e melhor preparação, e é imperativo, não só para uma manutenção, mas para talvez até um crescimento, mas sobretudo para a boa convivência, é imperativo o diálogo. Exatamente. Com essa pós-modernidade que aí está. Porque isso que é o bonito. Quanto mais a Igreja Católica no Brasil tiver um perfil plural, ou seja, nós fomos capazes de conviver entre nós, carismáticos, pessoas ligadas à pastoral social, pessoas ligadas em grupos e dioceses, ligadas ao trabalho específico com as pessoas que estão à margem da sociedade, pessoas que dialogam com outras tendências na sociedade, e a gente tiver um respeito recíproco, um estímulo recíproco entre nós, mais nós vamos dar conta, eu acredito, de darmos uma resposta à sociedade brasileira. Isso vai se traduzir, sem dúvida, por uma certa manutenção de pertença, mas não é a coisa mais importante para nós. Agora, Frei Moser, ser plural quer dizer dialogar, entrar
até se tem falado sobre isso, nessa interdisciplinariedade, mas sem perder a identidade, é Sem isso? perder a identidade, perfeitamente. Agora, o que eu gostei, que Sim. o irmão Murad colocou assim muito bem, há uma parte que não depende de nós, mas há uma parte que depende de nós, então seria a capacidade, ou seja, evitar radicalismos. Não, a verdadeira igreja somos nós. Não, esses estão um pouquinho mais envolvidos no social, eles já são meio, digamos, hereges, estão fora da igreja. Nós temos que aprender a conviver entre nós, primeira coisa. Agora, eu gostaria de chamar a atenção um outro aspecto, colocação brilhante, como sempre, não é, do irmão Murad, mas eu gostaria de chamar a atenção um outro aspecto, vamos ver se você concorda. Muitos desses que passaram do catolicismo para outras igrejas ou eventualmente outras religiões, talvez eles nem estavam dentro da igreja. Não tinham prática religiosa, não tinham formação religiosa. Ou seja, a gente costuma dizer no trocadilho, estava dentro da igreja, mas a igreja não estava dentro da pessoa. Exatamente. Então, eu acho que é um outro segmento que deve ser levado em consideração. E agora são obrigados a se definir. Quem é, quem não é, não é. Tá certo. Nós perguntamos às pessoas nas ruas, falando dessa questão do diálogo, e aí, portanto, diálogo significa interferência também no outro lado, nas questões aí do dia a dia, assim por diante, e já a gente vai falar da questão do ecumenismo. Perguntamos então às pessoas, a religião deve opinar nas coisas da sociedade, na política e etc? Vamos ver o que as pessoas responderam. Eu acho que não. Cada um na sua, né? Político na política, religião na religião. Acho que não. Porque eu acho que política sempre tem corrupção, sabe? Tem alguma coisa por trás e eu acho que religião é independente disso. Eu acho que não. Cada um tem sua opinião própria. Porque, em geral, quem tem uma religião é um cara mais firme. O cara que tem uma religião, a católica, seja qual for, a pessoa pensa melhor. E eu acho que deve. Não, eu acho que são duas coisas um pouco diferentes. Por que você acha que não deve opinar? Porque seria a mesma coisa que a política opinar na religião, entendeu? Eu acho que a política é uma coisa, a religião é outra, e as duas em si formam a pessoa, o que a pessoa pensa, entendeu? Perante a sociedade. Concordo também que não deve. Acho que são dois assuntos diferentes, ambos muito polêmicos, então concordo que não deve um opinar no outro. Eu acho que não. Porque cada um tem sua crença, é muito subjetivo, é muito individual. Tá aí. E aí, irmão? Olha aí, ó. Olha que interessante. Veja só, não, gente. não e não. Que veja Embora bem, um tenha dito sim e até, olha... se a gente perguntasse isso há 50 anos atrás, o que nós diríamos? Uma igreja católica, a igreja predominante no país, ela tem que intervir nas questões todas que diz respeito à cultura e a palavra dela tem que ser ouvida. Nós estamos vendo tipicamente, e algumas dessas pessoas que responderam, pode ser até inclusive católicos, praticantes, mas percebem o quê? Que há uma diferença entre o nível civil e aquele religioso. Perfeito. Agora, daqui a gente tem que dar um passo a mais. Uhum. O passo a mais é o seguinte, se a pergunta fosse o seguinte, os cristãos têm que intervir na sociedade para modificá-la? Você veria que a resposta seria diferente. E eu penso que uma das coisas que é fundamental hoje para o cristianismo é que ele seja crível, ou seja, a questão da credibilidade. A credibilidade diz respeito a, claro, a coerência de vida dos cristãos, né? Uhum. No conjunto católico, padres, religiosos, leigos, entre aquilo que a gente fala e o que a gente testemunha, mas também o nosso compromisso nas grandes causas humanas. Perfeito. Se a gente vê cristãos e cristãs e igrejas comprometidas na superação da pobreza, no cuidado com os anciãos, na preocupação com a saúde, na questão ecológica, você fala, puxa vida, a mensagem dele tem alguma coisa a dizer para nós. Tem alguma coisa que me toca no jeito de ser deles. Então, eu lembro daquela frase de Mateus 5, que brilhe a luz de vocês no meio dos homens e mulheres também, para que vendo as vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está no céu. Aliás, o Papa Paulo VI, já há um bom tempo atrás, há quase pouco mais de 40 anos, já diziam que o nosso tempo, o nosso século, muito mais do que mestres e doutores, precisaríamos, Frei Antônio Moser, nessa pós-modernidade, de testemunhas. Sem dúvida nenhuma. Agora, gostei da observação de novo do Murad, que é a seguinte,
a pergunta talvez induziu, não, política, politicagem dentro do contexto que a gente está, etc. Agora, se perguntasse na transformação da sociedade, com certeza as respostas seriam outras. Muito boa observação. Isso já me leva a uma consideração seguinte. Como trabalhar dentro dessa pluralidade? Não discutir religião enquanto religião, mas instaurar práticas comuns em favor, não é, da superação da pobreza, em favor da promoção humana, em favor da educação, em favor da ecologia. Essas práticas comuns vão levar a um verdadeiro diálogo, que o diálogo não é de palavra, o diálogo é de ação. Então, eu acho que é fundamental para o verdadeiro ecumenismo é a gente partir da prática. Na minha experiência aí das comunidades de fé, nunca tive grande problema, não. Um pastor ou outro, meio fanático, que no passado, hoje já menos, mas a gente simplesmente dizia, o que podemos fazer junto? Muito bem, nós temos o Pró-Jovem, acolhemos os jovens, sobretudo aos sábados, para esporte, para várias atividades. A gente não pergunta se esse jovem é católico, não é católico, não interessa. Não é? E se os que estão monitorando são ou não são católicos? São pessoas que querem ajudar na educação. A gente se entende maravilhosamente bem. Eu acho que é por aí que deve passar. Tá certo. Isso no tocante ao externo, mas eu quero voltar ainda aqui na questão do interno. Ou seja, até porque aqui nós temos a participação pessoal no Twitter e o jovem Heriberto, ele diz o seguinte, olha, eu acredito que a falta de assistência, acredito que a perda de fiéis se deve em muito por falta de assistência de algumas igrejas. Vamos lá. Que às vezes a gente não cuida do próprio rebanho e ele vai-se embora. A Paula, ela diz o seguinte, olha, nós temos um exemplo disso na Jornada Mundial da Juventude, realizada há pouco em Madrid, 2 milhões de pessoas, onde foi mostrado que esse cuidado interno, ou seja, a igreja está viva e atraindo cada vez mais fiéis. Mas nesse tocante ao interno, então. Muito bem. Eu diria que hoje, uma das grandes opções que a igreja do Brasil tem que fazer, e eu penso que a igreja é a hierarquia, as dioceses, a CNBB, os cristãos isoladamente, é a gente fazer uma ligação entre a pastoral de massa, a pastoral de eventos, com aquela pastoral de processos. A pastoral de massa é aquela que reúne uma multidão, vem o padre cantor e arrebata centenas de milhares de pessoas. Isso é importante, isso dá uma visibilidade midiática que a igreja precisa, mas ela é insuficiente. Claro. Por quê? Você só forma cristãos convictos que vão ser sal e fermento na sociedade se houver processos. Então precisa ter tempo e energia para formar a liderança leiga que está à frente da catequese, para formar a liderança leiga que está lá na universidade dialogando com outras pessoas que não têm fé, seja no interior da igreja, seja para aquelas pessoas que desempenham funções nas pastorais sociais, a formação dos padres jovens, para que eles sejam capazes de dialogar com a cultura contemporânea. Perfeito. Então, você está vendo? Tem a pastoral das massas aqui, né, de eventos, e a pastoral de processos. Nós temos que descobrir essa sabedoria e fazer simultaneamente as duas coisas. Porque eu acho que aqui está a grande chave para a gente avançar e ser coerente com o Evangelho. Tá certo, irmão. Nós vamos para o nosso intervalo. Você não saia daí, tem muito mais ainda, porque depois nós vamos conversar. Antes ainda das soluções já estão sendo apontadas, mas ainda sobre esse fator hoje muito significativo, que é a influência da mídia. Não é? Estamos nessa sociedade midiática, não tem como fugirmos disso, ao contrário, como fazer o bom uso, mas ao mesmo tempo como não ficar reféns, não é verdade? Rápido intervalo, já já estaremos de volta.
bem, estamos de volta com o nosso programa Em Pauta, conversando sobre o novo retrato na fé no Brasil, da fé no Brasil, não é verdade? Claro, vamos tentar ampliar um pouquinho isso aqui também para América Latina, América do Norte, Europa, aqui anda esse movimento da fé aí também pelo mundo. Vamos ver se a gente consegue nesse terceiro bloco, mas sem perder o fio da meada nesse terceiro bloco, nós queremos aqui partilhar agora no começo justamente sobre essa influência da mídia. Sabe por quê? Porque nessa reportagem também da revista Isto É, não é, com base nos dados da Fundação Getúlio Vargas, mostrou que, por exemplo, a migração para as outras religiões, inclusive um aceno aqui ao Islã, que no Brasil cresceu assim, de forma muito interessante, se deveu justamente à influência da mídia. E, por exemplo, quando foi exibido no Brasil um fator que é muito comum aqui no nosso país, que são as telenovelas, na verdade, já de longa data. Então, uma novela da Rede Globo de televisão, que está aí presente nos mais de 5 mil municípios brasileiros, ou seja, a Globo, não tem como ser diferente, já está no inconsciente coletivo, ponto. Então, qualquer coisa que se veicula através dessa TV chega com muita força à nossa população, isso é um fato inegável. E uma das suas telenovelas, chamada O Clone, a partir dessa telenovela, onde se verificava ali a questão da família, a importância da família e assim por diante, fez com que houvesse uma migração tanto de católicos quanto de outras denominações religiosas para o Islã. Portanto, nós estamos verificando aqui, ô irmão Murad, que realmente a influência da mídia, quer seja positiva ou negativa, é um fator hoje inegável. A mídia, ela é importante porque ela suscita nas pessoas o desejo de buscar algum grupo de referência. Ela faz chegar a informação onde a pessoa está. E quando eu falo em mídia, eu não falo só em televisão, Claro. não. Temos o rádio e temos